possamos compreender, que possamos assimilar e receber revelação, vida em abundância nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, quero ler com você algo. É interessante que o Senhor coloca aqui um mandamento para você lembrar de algo. Olha o que diz. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir o que, irmãos? Riquezas. Para confirmar a sua aliança que jurou a seus pais, como se vê nesse dia. Então, Deus mandou o povo lembrar uma grande bênção que às vezes a gente esquece. Às vezes no nosso cotidiano, nos nossos projetos, nos sonhos, no nosso trabalho, a gente esquece que Deus é o maior interessado em abençoar você. E Ele está dizendo, lembra, eu posso te dar força para adquirir riqueza. Eu posso te dar provisão no dia necessário. Eu posso te dar estratégias que às vezes você paga caríssimo numa mentoria para ouvir, e nada de errado, você pode fazer isso tranquilamente, sem nenhum problema, desde que sejam pessoas, obviamente, com um princípio mesmo que o seu, e a gente esquece que Deus está ali como pai. Quantos pais nós temos aqui, pais e mães? Se depender da sua instrução, se depender da sua vontade, se dependesse da sua palavra, seu filho seria uma pessoa rica ou pobre? Rica. Fala. Rica. Mas por que você acha que Deus tem a pobreza para você, então? Se Deus é um pai, já demonstrou todo o amor, e Ele está lembrando você hoje. Lembra, eu te dou força para adquirir riquezas, eu te dou oportunidade, eu te dou portas abertas, eu te dou conexões, eu te dou o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, o que fazer certo, para que você adquira riquezas. Então, a prosperidade é uma bênção que o Senhor tem para nós. Olha quantos amém tiveram. Então eu tenho que falar sobre isso. A prosperidade faz parte de um pacote chamado vida abundante que Deus tem para você. Quantos creem nisso? Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e percebe que essa prosperidade não está assim tanto em abundância. Você às vezes olha lá o valor da sua conta bancária, né? Hoje é dia 20, talvez já acabou tudo. Se você riu é porque... Não quero aqui julgar ninguém, mas parece-me que há aí uma insatisfação, uma dúvida, né? Para onde foi meu dinheiro? A prosperidade, a que vem da parte de Deus. Tem prosperidade do mundo, tem prosperidade de Deus. Mas a que vem da parte de Deus, ela é completa em todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira bênção, a primeira prosperidade que o homem recebe em Deus é a prosperidade de espírito. Porque o seu espírito revivificou. Viveu novamente. O ímpio, ele pode ter todas as riquezas da terra, mas o dia que morrer, não vale mais nada. Mas você é eterno. Amém. A prosperidade, ela também abrange a nossa alma. Então, há pessoas que têm muitos bens materiais, mas é depressivo. É miserável de alma. Ele não tem valores dentro de si, ele não tem alegria, não tem paz. Ele tem que andar com um carro blindado, ele tem que comprar uma casa com um monte de segurança. Por quê? Porque não consegue deitar no travesseiro e dormir igual eu e você fazemos. Quem dorme bem aí? Fala aleluia.
Quem quer dormir bem, fala misericórdia, Senhor. Não tem nada mais santo do que uma boa noite de sono, de descanso, dormir, não é? A prosperidade também, ela abrange a nossa família. Lá no Salmo 128, um homem próspero, a Bíblia diz que a esposa desse homem próspero, no interior da sua casa, é feliz. Por que está falando no interior da sua casa? Porque fora de casa todo mundo pode imitar uma alegria. Nas redes sociais todo mundo pode fazer sorrisos. Mas lá em casa, você sabe qual é a sua realidade. O homem, quando deita a cabeça no travesseiro, ele sabe qual é a realidade dele. Ali não tem seguidores, ali não tem pompas, ali não tem imitações, enganações. Mas o homem próspero, a Bíblia diz, sua esposa é feliz, os seus filhos são como rebentos de oliveira, são ungidos ao redor da sua mesa, ou seja, a unidade. Há pessoas que perderam a família para ter uma prosperidade. Então não é prosperidade que vem de Deus, porque não é completa. E nós precisamos perceber isso, entender isso, à luz da palavra do Senhor. E aí, Gênesis capítulo 12, verso 1, tem aí o exemplo de alguém abençoado. O exemplo de alguém próspero. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha que coisa. Isso aqui é ou não é um homem abençoado? Deus escolheu Abraão, por quê? Não sei. Ninguém sabe por quê. Mas sabe que Deus escolheu. Por que Deus nos escolheu? Também não sei. Nem fico pensando, só sei que fui. Se você está aqui é porque você foi escolhido. Ah, mas por que o vizinho... Não sei, nem vou entrar em discussão. O Senhor sabe. Mas o Senhor chama Abraão, fala, Abraão, você vai ser alguém muito grande. O seu nome vai ser grande. A sua bênção vai ser grande. E aí no finalzinho, Deus fala para ele, seja você uma bênção. Mas o que está aqui mostrando? Que primeiro Deus abençoou Abraão. Primeiro Deus enriqueceu Abraão. Primeiro Deus chamou Abraão e disse, você agora é favorecido. E aí Deus falou para ele, então seja uma bênção. Vou te perguntar hoje, você é uma bênção? Por quê? Por que você é uma bênção? Tem que ter frutos de alguém abençoado. Alguém abençoado, quando entra num lugar e sai, o lugar não é mais o mesmo. Alguém abençoado é uma pessoa que ela está sempre atraindo outras pessoas. Por quê? Eu quero andar com quem é abençoado. Você não? Então eu vou atrás de quem é abençoado. Então tem um amigo lá, não sei onde, eu vou lá. Tem uma conferência lá em Goiânia de pastores, em dezembro, vou lá. Por quê? Porque lá é um ambiente abençoado, tem gente abençoada, tem pastores abençoados. Você vem aqui para o culto por quê? Porque você vai sentar do lado de um abençoado. É ou não? Agora, se eu perguntar se você é uma bênção financeiramente, você vai dizer que é também? Por quê? Por que alguém é uma bênção financeiramente falando? Porque ele é generoso. Porque ele é generoso. Então, quando Deus chama Abraão e diz, seja uma bênção, Ele está falando, Abraão, eu vou te dar tudo, mas é para você continuar. Não pare em você. Continua. Continua. Por isso Jesus falou, é melhor dar do que receber. E quanto mais você dá,
mais Deus te dá também. Só que Ele te dá antes, essa é a graça de Deus. Ele te dá antes. Então, nós podemos ser uma bênção financeiramente? Sim, desde que haja prosperidade. Porque se não houver prosperidade, como é que você vai abençoar? Se está faltando dinheiro na sua vida, como é que você vai abençoar financeiramente uma outra família, uma instituição, a obra do Senhor, que é a principal? Então nós precisamos pensar nisso, meditar nisso, porque a prosperidade financeira, que é o meu alvo aqui de falar hoje, ela faz parte da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, era riquíssimo. Se a Bíblia diz que alguém é rico, essa pessoa já tem muitas posses, mas ela enfatiza que ele era riquíssimo. O que significa isso? Não tenho ideia, eu não sou. Ainda, pode ser, não sei. A palavra riquíssimo e pastor é meio, né, não combina muito. Mas a Bíblia diz que as pessoas em volta de Isaac tinham inveja da prosperidade dele. Você sabe o que é normal para um cristão? É as pessoas terem inveja de você. Isso é normal. Você não precisa celebrar isso, falar, né? Isso é bom, mas é um sinal. Se não tem alguém invejando a sua prosperidade, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Porque isso aconteceu com Isaac. A Bíblia fala que nós somos descendentes de Abraão, nós somos também filhos de Abraão, herdeiros segundo a mesma promessa de Abraão. Então, eu e você deveríamos ser também invejados pela prosperidade. Mas às vezes isso não acontece. Por quê? Porque a prosperidade não está fluindo na sua vida. Às vezes você é invejado pela paz e pela alegria. Sabe, nada contra outras nacionalidades, mas eu amo o fato de ser brasileiro, porque todo lugar no mundo que a gente vai, nós somos conhecidos por ser pessoas alegres. Em todo lugar no mundo, você vai, fala que é brasileiro, a pessoa já começa a rir. Eu não entendo isso, quer dizer, eu entendo. E uma vez conversando com um europeu, ele falou, não, mas vocês riem de tudo. Eu falei, é mesmo, mas tem hora que é feio, né? Rir de tudo. Mas essa alegria que nós temos, o ímpio olha para nós e fala, por que você é tão feliz assim? Você não tem o carro igual o meu? Você está aí andando de autocarro? Você está aí morando de aluguel com risco de ser despejado? Por que você está tão feliz assim? E ele inveja isso. Mas isso é normal. É normal quem não tem Deus invejar as pessoas, e é normal quem tem Deus ser tão abençoado que incomoda os outros. É normal isso. Isso são sinais. Eu não quero transformar isso em doutrina, porque não é verdade, mas é um sinal. É um sinal. Então a prosperidade faz parte da nossa vida. Fala isso aí para o seu vizinho. A prosperidade faz parte da sua vida. E aí eu quero ler um texto para você, lá em Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16, 10 e 12, diz assim, vamos ler. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Se não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aqui Jesus está ensinando, uma parábola do administrador infiel, a você selecionar funcionários. Ele está dizendo o seguinte, para você escolher alguém para estar do seu lado, é preciso analisar detalhes.
detalhes. Isso serve para casamento também. Quando nós vamos orientar um jovem, o que a gente diz para ele? Olha os detalhes. Olha como a moça trata a mãe. Olha como o rapaz trata o pai, a mãe. E Jesus está falando o seguinte: olha como a pessoa lida com o dinheiro. Porque a forma que ela lida com o dinheiro vai transparecer o seu caráter. É ou não é verdade isso? Pequenos detalhes. Então, Jesus está nos dando aqui um grande ensinamento. E quem é esse servo fiel? O servo fiel não é aquele que é eloquente ao falar, que fala bonito, que tem uma boa aparência, que aparentemente parece todo certinho. Não, a gente tem que olhar o que ele faz quando ninguém está vendo. E normalmente o dinheiro faz isso. Normalmente nós temos uma tendência a ser corruptos. Desculpa a sinceridade. Você vai comprar um negócio, a pessoa pede com fatura ou sem fatura? Isso é o quê? Corrupção. Todos nós aqui estamos obrigados a cumprir a lei, sim ou não? As leis civis, que os nossos representantes políticos estão lá definindo por nós. E aí se define uma regra, e eu e você estamos aquém da regra, ou além da regra, então isso é um problema. Isso fala do nosso caráter. E aí Jesus está dizendo, se tem alguém que não consegue lidar bem com dinheiro, que é de origem injusta, irmãos, por que é de origem injusta? Porque nós estamos num mundo de injustiça. Não há justiça nesse mundo. Por que uns nascem bonitos e outros não? Por que uns nascem numa família com muito dinheiro, o outro nasce no lugar assim, ermo? Por que uns podem comer muito, não engordam, e o outro só de olhar para a comida fica gordo? Isso é um mundo de injustiça. O dinheiro que você recebe, já pensou? Alguém chega para você, te dá um dinheiro, fala, ó, fulano, eu pensei em você, está aqui um dinheiro para te abençoar. Aí você pergunta para ele, fulano, onde você arrumou esse dinheiro? Ah, estava no bolso de uma pessoa ali, ele não estava vendo, eu tirei. Mas não tem nenhum problema, ele não viu, está aqui na sua mão. Você vai aceitar esse dinheiro? Ah. É um dinheiro sujo, né? Alguém está numa prática de um crime, um traficante de drogas, por exemplo, ele vende lá a droga, né? Ceifando um monte de vida, traz o dinheiro e compra um presente para você, compra um carro 0 quilômetro. Você aceita bem esse negócio? Cuidado. Então, o dinheiro também é de origem injusta, porque são coisas desse mundo. E Jesus está falando o seguinte: se a gente não sabe cuidar nem do dinheiro, se a gente não sabe administrar nem o dinheiro, quem é que vai nos confiar algo mais importante do que o dinheiro? Tem coisas mais importantes que o dinheiro? Muitas. Muitas. E Deus está falando, se uma coisa tão pequena, Jesus está falando aqui, que as coisas pequenas são de riquezas de origem injusta. Dinheiro é pequeno para Deus? Sim, lá no céu as ruas são de ouro. Não sei se é ou não, mas está escrito isso. A Nova Jerusalém, você vê como ela vai ser feita. Quer dizer, dinheiro é muito pouco para Deus. Então as coisas pequenas são de origem injusta. As coisas grandes são aquelas riquezas que são verdadeiras. Então, traduzindo, coisas naturais são pequenos, coisas espirituais são grandes riquezas.
E aí nós às vezes temos um pensamento equivocado. Porque a gente pensa o seguinte: se nós cuidarmos das coisas espirituais de Deus, então Ele nos dará riquezas. Mas não é isso que o texto está dizendo, é justamente o contrário. Deus está dizendo: deixa eu ver como você administra o que é pequeno, o que é natural, e de acordo com isso eu vou te colocar o espiritual. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é displicente no pouco, vai ser displicente no mundo. Quem não valoriza o pouco, não valoriza o muito. E o que Deus tem para te dar é muito. É muito. Mas Ele está observando isso. Então, por exemplo, uma sabedoria que vem da parte de Deus é muito mais do que dinheiro. Porque você, honestamente, você não tem problema financeiro. Você tem é falta de sabedoria de lidar com o dinheiro. Mas Deus está dizendo, de acordo com como você administra e lida com o dinheiro, eu vou te dar sabedoria. Você sabe, Salomão, certa vez chegou diante de Deus e fez um sacrifício por ele, diante do Senhor. E naquela época era necessário sacrificar um animal por pessoa. Então Salomão poderia vir e, segundo as suas posses, porque ele era rico, sacrificar um grande animal, um boi, por exemplo. Os mais pobres sacrificavam passarinhos. Chegava diante do Senhor. Mas Salomão sacrificou 1000 animais perante o Senhor. Por quê? Porque ele era generoso. Ele pensou, é para Deus, então vai tudo. Aí sabe o que aconteceu? Na mesma noite, no mesmo dia, Deus aparece em sonho para ele e fala, Salomão, o que você quer? Pede que eu vou te dar. Primeiro veio o natural. Primeiro a generosidade teve espaço. Primeiro ele mostrou para Deus como é que ele lida com as coisas injustas. E Deus falou, esse é confiável para dar coisas grandes de riquezas dos céus. E aí Salomão pede o quê? Sabedoria. E Deus fala, porque você pediu sabedoria e não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu conquista, eu vou te dar sabedoria. E tudo isso vai ser acrescentado na sua vida. Mas o que Deus avaliou para dar tanta sabedoria para Salomão? E a Bíblia diz que não houve nenhum homem mais sábio e não haverá nenhum outro mais sábio para frente. Por quê? Deus viu nele um desprendimento de dinheiro. E falou, você está sendo fiel ao que é injusto, ao que é pequeno, ao que é pouco. Então você pode ser colocado no muito. Deus, ao olhar para mim e para você hoje, isso também não falo para condenação, só para reflexão, Ele nos achará fiel nas coisas injustas, nas coisas de riquezas, de origem injustas, nas coisas que são pequenas, nas coisas que são naturais. Porque isso acaba por ser uma condição dele te dar coisas muito maiores. Mas se você ainda é preso a coisas pequenas, como é que você vai receber coisas grandes? Riquezas que vêm do Senhor, por exemplo, as vidas. Então, por que aqui na Videira nós não permitimos que um líder de célula não seja dizimista, por exemplo? Porque se essa pessoa não tem a capacidade de administrar o seu recurso, como é que ele vai cuidar de você, que é muito mais valioso do que um dinheiro? Se eu não tivesse a capacidade de administrar o dinheiro, como é que Deus ia colocar tantas vidas para eu cuidar assim? E por que às vezes você olha lugares que não tem tanta prosperidade assim? Porque ainda não foi fiel no pouco. Ainda é preso ao dinheiro. A sua vida ainda é definida pelo dinheiro. Então não adianta Deus colocar um propósito, um sonho na vida de um cidadão que o dinheiro é quem manda nele. Por isso Jesus falou, você não consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou às riquezas, ou ao dinheiro.
Então nós precisamos pensar sobre isso, porque eu não sei você, mas eu quero receber coisas grandes do Senhor. Eu quero ser enriquecido lá nos céus. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero ter sabedoria para lidar em todas as áreas da minha vida. Eu não quero que o dinheiro dite o que eu vou fazer. Aonde eu vou morar? Pergunta o dinheiro. Quantos filhos tem? Pergunta o dinheiro. O que eu vou fazer da vida? Pergunta o dinheiro. Qual é a profissão que eu vou escolher? Pergunta o dinheiro. Não, eu sirvo a Deus. Eu faço o que Deus me pede para fazer. E é isso que ele avalia. Ele está dizendo, aquele então que é fiel no pouco, aquele então que cuida das coisas naturais com zelo, então esse eu vou escolher e vou dar muita coisa para ele fazer. Não é o contrário. Então nós temos que refletir sobre esse assunto. Aleluia. Amém. Alguém pode falar um amém aí? Amém. Toda vez que eu falo de dinheiro, tem silêncio. Porque às vezes as pessoas associam, né? Não vou falar isso não. Porque às vezes você nem está pensando nisso, eu estou falando. A verdade é que Deus quer prosperar você. A maneira que Deus prospera o reino dele é prosperando você. Porque imagina, se Deus quer enviar para nós uma grande quantia de dinheiro para nós fazermos projetos aqui na igreja, esse dinheiro tem que vir de você, tem que vir de mim. Então, quanto mais o Senhor quer mandar dinheiro para a obra dele, mais ele vai procurar pessoas que são comprometidas com essa obra e alargar as sementeiras. Tem um irmão lá em São Paulo que, quando ele veio para a igreja, ele era empresário, a empresa dele tinha 3 funcionários. E ele conseguiu compreender que o Senhor estava chamando ele para ser alguém que apoia a obra de Deus. Então ele começou a ofertar, a dizimar e participar de tudo que a igreja fazia. Passado um tempo, questão aí de 2 ou 3 anos, a empresa dele já tinha 40 funcionários. Mas sabe qual que foi o ponto assim que me chamou a atenção do testemunho dele? É que ele procurava os pastores lá da nossa igreja e falava: pastor, se vocês tiverem uma necessidade, me fale. E sabe o que ele dizia? Não fala para outra pessoa, fala para mim. E esse pequeno detalhe mostra que alguém entendeu que ele foi chamado para ser uma bênção, que através dele a obra vai crescer, que se depender dele, nós vamos ter muito recurso para fazer tudo o que for necessário. Ele entendeu isso. Mas isso é por revelação. Nós precisamos ter essa revelação. Isso não pode ser algo imposto. Isso não pode ser algo obrigatório. Nós não podemos, você nunca vai ver alguém subir aqui dizendo: olha, se você não der o dízimo hoje, prepara, porque lá na esquina o motor do seu carro vai estragar. Mas tem lugares que fazem isso. Se você não der o dízimo, prepara, porque o migradouro está aí. O gafanhoto, consumidor. Porque o dízimo é de Deus e ninguém pega. O dízimo é de Deus? Sim. Mas ele tem outras formas de fazer, não é mandando maldição para você. Porque ele te livrou da maldição. Não faz nenhum sentido Deus te livrar da maldição lá na cruz com um preço alto e depois mandar a maldição de novo. Se você ler Deuteronômio, você vai perceber que a maldição eram 2 coisas principais: doença e pobreza. Deus vai mandar isso para você? Não. Ele tem outras formas de ensinar você. Mas os princípios continuam sendo verdadeiros. Mas Deus quer prosperar você. Mas por que nós temos tanta resistência em contribuir, tanta resistência em ser fiel no pouco, tanta resistência? Porque falta revelação. Jesus falou que o ladrão está aí para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua prosperidade. Como? Fazendo você não ser generoso.
E há pessoas que se incomodam muito no momento da gente fazer aqui a nossa oferta, a nossa recolha. Há pessoas que se incomodam muito, porque dentro delas está assim, um alvoroço, ela está pensando um monte de coisa, ela está resistente a isso. E às vezes a resistência é porque o coração generoso quer dar, mas a alma pobre quer reter. O espírito quer fazer coisas grandes, mas a carne está segurando e fala, não, esse dinheiro é meu, eu que ganhei, eu que decido o que eu faço com o meu dinheiro. E aí você tem uma luta interna. Por que eu falo luta interna? Porque, irmãos, quem nasceu de novo, o normal é ser generoso. O normal é dar. O normal é abrir o braço, esticar a mão, ajudar. Isso é normal. Mas aí quando chega na sua área financeira, aí você trava. O Espírito está querendo levar você a ser como Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, dar é uma qualidade do Senhor. E se você quer ser como Jesus, isso vai acontecer na sua vida também. Também. Mas aí você fica numa luta, porque o Espírito quer dar, mas a carne não quer, a alma não quer, os pensamentos seguram. Por causa de mentiras. Por causa de más experiências que você teve em outro lugar, talvez. Ou porque você viu alguma coisa e não estava tão certo assim. Essas coisas vão inflamando o seu coração, vão enchendo você de paradigmas na cabeça. E aí, quando o Senhor quer avançar com você na sua área financeira, você fica paralisado. Mas hoje nós queremos orar por isso. Para que você seja liberto dessas cadeias em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de um coração que seja movido para o Senhor. Eu sei que alguém pode pensar, mas pastor, por que lá no Novo Testamento não está escrito: darás o dízimo todo domingo na igreja? Todo domingo não, uma vez no mês, na igreja. Da mesma forma, porque também Jesus não reuniu Israel todo e falou, eu sou o Jeová. Jesus não fez isso. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Isaías diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por que Jesus não provou que ele era o Filho de Deus lá para todo mundo de uma vez? Porque ele está procurando corações que o amam. Ele está falando nas entrelinhas. Ele fala por parábolas, porque aqueles que têm um coração para ele conseguem visualizá-lo. Os discípulos a caminho de Emaús estavam ouvindo Jesus falar dele, usando o Velho Testamento, que não tem o nome Jesus. Mas a Bíblia diz que ao ouvir, o coração deles pegava fogo. Então Jesus tem formas misteriosas, mistérios para falar com as pessoas, mas quem tem um coração voltado para ele não há mistério. Ele enxerga Jesus em tudo. Eu não sei você, eu quero ter um coração voltado para Deus. Eu quero perceber Jesus nas entrelinhas. Eu quero perceber Ele num ambiente onde ninguém percebe, mas eu percebo. Eu quero ler o Velho Testamento com as lentes da graça do Senhor e enxergar Jesus de Gênesis até Malaquias. E é possível acontecer isso. É possível acontecer isso. Então, a questão da contribuição, do dízimo e da oferta é uma questão de coração. Diga, coração. E como é que eu vou ter isso? Através de uma revelação. A revelação também é algo espiritual. Você não tem que dar o dízimo porque alguém está falando que você tem que fazer. Você precisa da revelação. Se você não tem revelação disso, não dê. E tudo bem. Ninguém vai acusar você. Mas o normal é dar. O normal é ter o coração aberto para oferta e abençoar o Senhor. Por quê? Porque Ele me chamou para ser uma bênção. O Senhor me chamou para abençoar essa igreja. Na prática, o que significa?
que quando eu venho aqui e oferto e dou o meu dízimo ao Senhor, eu estou dizendo, se depender de mim, essa igreja vai continuar, vai crescer, vai expandir, vai plantar outras. No passo que alguém que não dá também, ele também traz uma mensagem. É como se ele falasse, essa igreja aqui fechar amanhã, pouco importa para mim. Porque não participa de nada, não ajuda com nada, não contribui com nada. Deus não quer que você contribua porque a obra está precisando. Ele quer que você haja naturalmente conforme o seu coração pede. E aí você não fica medindo. Ah, está precisando? Deixa eu ver. Ah, não, vou dar uma parte. Ah, não, ele está... O nosso coração pede. Vai lá e faz. Quantos aqui já voluntariamente deram uma oferta para um irmão assim, do nada, você sentiu de dar? Isso é o normal do crente. A igreja primitiva fazia isso. Eles ansiavam tanto pela vinda de Jesus, eles tinham tanta certeza que Jesus ia aparecer na semana seguinte, porque quando Jesus ressuscitou, ele aparecia de 8 em 8 dias, sempre no domingo. Eles tinham tanta certeza que domingo que vem o Senhor estaria ali, eles vendiam as suas propriedades, distribuíam entre todo mundo. Por quê? Porque o coração pedia isso. Não foi Deus que mandou. Eu não faço porque é uma obrigação, porque se eu não fizer eu vou ser mal visto, porque se eu não fizer alguém vai cobrar de mim, até porque isso é algo tão individual. Ninguém sabe, uma pessoa dá o que ninguém sabe. É só você e o Senhor. Mas é algo que deveria ser natural. Quantos estão percebendo? Então, pessoas com coração frio, errado diante de Deus, elas leem as Escrituras e não percebem Deus. Elas leem os mandamentos e não percebem que aquilo ali é vida. Na verdade, é Jesus ali em forma de leis, orientando para que aquilo seja normal na sua vida. Quem tem o coração correto, ele enxerga Cristo em tudo. Há pessoas na igreja que fazem as coisas por imitação ou por convicção. Deixa eu te explicar qual é a diferença. É fato que nós aprendemos por imitação. Então a gente vê alguém orando, nós vamos orar. Quando você está aprendendo, então você está seguindo os passos de alguém. Mas isso é genuíno. Você quer fazer, você quer aprender. Mas quando você faz só porque o outro fez, isso não gera vida em você. Então, dar o dízimo, vamos fazer uma definição aqui. O fato de dar o dízimo significa que Deus vai te abençoar mais. O que você acha? Sim ou não? Mas qual que é o poder de dar o dízimo? É que quando alguém faz isso genuinamente, por revelação da Escritura, ele adquire fé. Mas há pessoas que dão 10% e não se tornam dizimistas. Não têm fé. Fazem por religião. Fazem por imitação. Fazem porque alguém está obrigando. Fazem porque se não fizer vão achar ruim, vão tratar diferente. Mas quando você faz por revelação e convicção, isso gera fé no seu coração. E a fé, sim, traz à existência as coisas que não existem. Então, às vezes alguém está dando o dízimo, está participando e não prospera. Por quê? A motivação às vezes é correta, a fé não é a correta. A fé não está no lugar certo. Então, uma vez um irmão mostrou para a gente um caderninho, ele falando, olha aqui, ó, toda oferta que eu dou na igreja, eu anoto aqui, porque um dia o Senhor vai me dar 10 vezes mais. Não me parece uma motivação correta, porque Deus não fala isso em lugar nenhum para você hoje. Deus não está falando, vem aqui dar alguma coisa, eu vou ver quanto você deu, de acordo com o que você deu, eu vou te dar de volta. Ele não está falando isso.
Deus quer saber de coração. Qual que é o coração envolvido nisso? Então você vem dar uma oferta grande, sem coração, para Deus não vale nada. Aí vem a viuvinha lá, deu 2 moedinhas. Jesus falou, essa foi a maior oferta. Por quê? Porque foi o maior coração envolvido. Tem a maior fé envolvida. E essa fé é que traz bênçãos na sua vida. A fé sim tem diferença. Quem tem mais fé tem mais bênção. Quem tem menos fé tem menos bênção. Não é uma questão de quantia, não é uma questão de fazer necessariamente aquele ato, mas é o coração. Coração. Quantos têm o coração voltado para o Senhor? Amém. Nós precisamos orar com o nosso coração. Nós precisamos servir a Deus com o nosso coração. E nós também vamos contribuir com o nosso coração. O que o coração pede para fazer? Quando o seu coração pede, não faça contas. É o Senhor gerando fé. E essa fé traz a prosperidade à tona. Essa fé agarra as oportunidades que Deus está te dando. Essa fé faz você enxergar coisas que a sua mente humana não enxergava. Essa fé te leva a uma prosperidade genuína em todas as áreas. Aleluia! Você pode dizer um amém? Você sabe que a igreja é o único lugar onde nós cuidamos do corpo, alma e espírito. Quando você tem revelação disso, você investe. Por quê? Porque é o lugar de transformação. É o lugar onde o meu dinheiro vai ser revertido em ganhos na vida. A gente gasta tanto dinheiro com o corpo. Não que isso seja errado. É bom cuidar do corpo. É bom cuidar da alma, né? As pessoas gastam tanto dinheiro para ter sensações boas, para ter desejos que saciam a alma. Mas quando você vem num culto desse e o Senhor toca a sua vida, não há sensação melhor do que essa. Não há terapia tão suficiente quanto um toque do Senhor. Não há coisas espirituais que não sejam aqui. Lá fora não há. Quando você entende isso, você investe nesse lugar. Você investe em estrutura. Você está plantando aqui para os outros colherem. Você está transformando o seu dinheiro em ganho de vidas. Como é que eu faço isso? Vamos mandar um missionário para um lugar onde não tem igreja. Como é que a gente faz isso? Põe o dinheiro no bolso dele. Paga passagem, paga lá um aluguel. Mas isso tem que ser por revelação. Você precisa viver isso. Não porque alguém mandou, não porque alguém pediu. Não porque tem alguém aqui fazendo ameaças. Se você não der a sua oferta. Um dia eu estava num culto, irmãos. Foi algo tão... Eu era juvenil. E o pastor... Eu não julgo se é de Deus ou não. Só estou te contando a experiência. O pastor disse, tem uma pessoa aqui que se ele não der a oferta que está no coração dele, hoje o Senhor vai recolher ele. É engraçado que ele falou que tinha uma pessoa, mas foi uns 30 lá na frente. Na dúvida, né? Vai que é eu? Meu Deus. É preciso ter um coração movido pelo Senhor. Pergunta aí, seu vizinho, seu coração é movido para o Senhor, pelo Senhor? Mas por que o Senhor pede então 10% do nosso rendimento? Alguém pode dizer, não, mas essa coisa de contabilizar os 10%, isso é coisa da velha aliança. Na nova aliança, tudo é do Senhor. Aleluia, tudo é do Senhor mesmo. Mas Deus pede tudo para você? É normal Deus pedir tudo toda hora? Esse mês nós vamos sacrificar o Isaac.
Aí mês que vem a gente fala, ó, irmãos, vai ter aí um novo curso, então vamos sacrificar o Isaac de novo. Mas quantos Isaac você tem? Abraão só tinha um. – 10% na Bíblia representa o todo. Então, os mandamentos são 10, não é? 10 mandamentos. Mas, na verdade, são 613. Aqueles 10 representam o todo. Quando o Senhor diz para você compartilhar 10% com Ele, Ele está te dando a oportunidade de reconhecer que tudo é dele. E esses 10% representa o todo. Representa o tudo. E isso, irmãos, tem um poder liberado na nossa vida. O dízimo é o representante do todo. Lá em Romanos 11, 16, olha o que o apóstolo Paulo diz. Coloca lá, por favor. Tira o panda aí. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Você foi alguém separado para Deus. Quantos creem nisso? Você é separado. Então nós somos santo ao Senhor. É isso que estava escrito aqui, ó, no bonezinho do... Bonezinho não. No chapéu do sumo sacerdote. Santo ao Senhor. Significa que ele foi consagrado ao Senhor. Algo que é consagrado ao Senhor, o maligno não tem poder nenhum de tocar. Não tem. E o seu dinheiro, o meu dinheiro, nós acabamos de ler que ele vem de origem injusta. A gente não sabe de onde veio. Você não sabe como é que seu chefe pegou esse dinheiro e pagou você. Talvez ele roubou o governo e deu na sua mão. Como é que a gente santifica isso? Dando as primícias. É o mesmo princípio. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a tua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Como é que eu faço uma blindagem, entre aspas, do meu dinheiro e santifico ele ao Senhor? Eu ponho tudo na mão dele? Não, ele fala, põe 10%, porque esses 10 vão representar os 100. Esse é um princípio do dízimo. Esse é o princípio da primícia. A primícia santifica o restante. Quantos creem? Diga amém. Então, algo santo ao Senhor significa que o maligno não pode tocar. Se você consagrou suas finanças ao Senhor, então Ele vai abençoar isso. Mas se você está dizendo para Deus, Deus, pode deixar que eu cuido do jeito que eu acho. Pode ser que o maligno tome alguma coisa aí e roube você. Mas põe isso na mão de Deus e o Senhor vai cuidar. Esse princípio funciona? Sim. Faz o teste. É engraçado que lá em Malaquias, o Senhor diz para você fazer o teste. Dá o dízimo ao Senhor para ver se a bênção não vai aumentar. Mas no Novo Testamento, você não precisa mais testar a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor já provou o seu grande amor por nós. Então você não precisa mais provar. Mas o ato está garantido ainda. Entrega isso para o Senhor e veja, faz o teste você mesmo. Entrega o seu dinheiro para o Senhor. Quando você recebeu o salário, o seu ordenado, entrega lá a parte que representa o todo. Fala, Deus, está aqui, tudo é teu. Tudo é teu. O Senhor me deu força para adquirir essa riqueza, o Senhor vai me dar sabedoria para gerir e o Senhor vai cuidar de multiplicar isso. Faz o teste. O Senhor convida você. Mas não faça porque alguém está mandando. Faça porque o seu coração está voltado para o Senhor. E eu sei que muitos pensamentos também vêm sobre nós, nos questionando, dizendo, mas a lei, isso é uma coisa da lei, mas a gente está acima agora da lei, eu não preciso mais obedecer à lei para ser abençoado. Isso é verdade. Mas o dízimo não veio com a lei. O dízimo veio 400 anos antes da lei, na pessoa de Abraão. Abraão era dizimista, Isaac também era, Jacó também era.
Por que eles faziam isso? Por que Abraão, depois de uma guerra, trouxe os despojos da guerra, ou seja, o que ele conquistou, e a Bíblia diz que ele de tudo deu o dízimo ao sacerdote. Quem mandou Abraão fazer isso? Tinha regra, tinha lei na época de Abraão? Não, só tinha um relacionamento com Deus. Nós estamos debaixo dessa bênção de Abraão. Então nós podemos fazer o que Abraão fazia. O dízimo entre Abraão e Deus era um combinado deles. Ninguém interferiu nisso. Ninguém estava lá para checar, para conferir, para mandar ele fazer. Simplesmente ele fazia. Isaac da mesma maneira, Jacó da mesma maneira. Olha o que aconteceu com Jacó. Gênesis 28, 20. Faço questão de ler isso para você. Fez também Jacó um voto. Olha qual que era o voto de Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o quê? O dízimo. Alguém mandou Jacó fazer isso? Não. O coração dele pediu. O relacionamento dele com Deus trouxe essa luz, essa revelação. Espera aí, eu estou andando com Deus. Eu quero honrar a Deus. Eu quero mostrar que Deus é importante para mim. Eu quero testemunhar que Deus é quem me abençoa. Se alguém perguntar, como é que você está crescendo? Deus está me abençoando. Eu vou ser uma bênção para o Senhor também. Mas é interessante que, pula lá para o capítulo 31, verso 13 de Gênesis. Aí Deus aparece lá na frente. Olha o que ele diz para Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a tua terra, da tua parentela. Deus considerou aquele voto. Deus abençoou aquele homem por causa daquele voto. Deus considerou o coração de Jacó. É como se Deus tivesse falado, por causa desse coração aí, ó, pode pedir o que você quiser, igual fez com Salomão. Porque você está sendo fiel no pouco, porque você não é governado pelo dinheiro, eu vou te dar sabedoria para adquirir riqueza. Porque alguém que é governado pelo dinheiro, Deus não pode dar sabedoria para esse cidadão. Por quê? Porque ele vai se matar. Quantas pessoas já perderam tudo por causa de dinheiro? O amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro, a avareza. Deus não tem isso para nós, mas Ele tem uma prosperidade. Mas Ele quer que a gente tenha essa revelação. Tudo é do Senhor. Eu quero consagrar tudo que eu tenho ao Senhor. Mas eu tenho consciência de que Ele está me dando todas essas coisas. Não é a minha força que adquiriu isso. Lá no Jardim do Éden, nós vemos o princípio do dízimo. Deus construiu o jardim para o homem, diz para ele, Adão, você pode comer de tudo aí, só aquela árvore ali é minha. O que o miserável foi fazer? Mexer no que era de Deus. Para quê, meu Deus do céu? Vamos perguntar para ele o dia que a gente encontrar ele. Deus está ensinando isso para nós. Existe uma parte aí que é minha, é para você consagrar, é para você lembrar. Todo mês, quando eu dou o dízimo, eu estou lembrando que eu sou governado por Ele. Que o meu dinheiro é dele, eu faço o que Ele quiser, não o que eu quero. Eu administro isso à maneira dele. Eu invisto no que Ele mandar. Esse é o ato de abençoar a casa do Senhor com a primícia.
O poder dos 10% é tão forte que 1 Coríntios 15, 20, olha lá o que a palavra de Deus diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormia e ia morrer. Você sabe por que eu e você seremos ressuscitados e viveremos eternamente? Porque houve uma primícia lá atrás. Houve um primeiro que ressuscitou. E nós vamos seguir ele. Esse é o poder das primícias. Aplauda o Senhor. Então, Jesus é o dízimo de quem dorme. Já ouviu isso? O Senhor é o dízimo daqueles que vão para a casa do Pai. Se Ele não tivesse ido primeiro, eu e você não estaríamos lá. Então, se o Senhor não abençoar primeiro o que está nas nossas mãos, não tem como a gente prosperar. Não de origem do Senhor. Você pode ter muita prosperidade desse mundo, mas o Senhor Jesus diz que a riqueza do homem não está baseada nos bens que ele tem. E aí, para encerrar, Provérbios, capítulo 3, verso 9. A palavra de Deus diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você entrega a primícia para o Senhor, com o coração correto e com a revelação do que é, você adquire fé para crer que os seus celeiros transbordarão. Transbordarão de vinho os teus lagares. Essa questão dos 10 também é tão forte. Eu falei de Jesus, você vibrou, mas eu vou falar um outro exemplo que contrasta. Quando Moisés chega às portas de Canaã, ele envia 12, o quê? Espias, um de cada tribo. 2 deles, a Bíblia diz, que tem um outro espírito, que significa eu e você, os da nova aliança, um outro espírito. Mas 10 dos espias voltaram dizendo que não vai dar certo. Esses 10 se tornaram a primícia do povo e todo mundo foi rejeitado. Por quê? Porque o 10 representou o todo. Mas eu e você não estamos nesse grupo. Nós estamos do grupo de outro espírito. Então, os nossos 10 têm um poder de multiplicação e de vida, não de condenação e morte. Esses 10 é a nossa fé de que eu estou no Senhor e eu creio na bênção da prosperidade. Eu creio que o Senhor quer me levar a avançar nas finanças da minha vida. Não só nas finanças, mas na minha família, na minha casa, na minha saúde, no meu corpo, na minha alma. Mas o princípio ainda continua. O combinado entre você e o Senhor continua. Assim como foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus ainda valoriza o seu voto. Deus valoriza o seu dízimo. Desde que seja feito com revelação e com coração correto. Não porque é lei, não porque precisa, não porque alguém mandou, não porque todo mundo faz, eu vou fazer também, mas porque você creu que o Senhor te chamou para andar com Ele. Então Deus te abençoa e diz para você, seja um abençoador. Seja uma bênção, abençoa, dá, contribua, ajuda. Não só na hora que precisa, mas faz o que o seu coração pede. E nós estamos aqui, todo culto, nós temos essa oportunidade de tirar um momento
Nós chegamos aqui, por que fazemos isso todo culto? Porque todo culto existem oportunidades, primeiro, de louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Em eu chegar aqui em atitude dizendo o seguinte: esse horário aqui, esse dia, nesse horário, eu estou aqui para o Senhor, para Ele. Eu vou falar dEle, eu vou cantar dEle, eu vou falar dEle para quem está do meu lado, eu vou liberar um som dEle para quem está atrás de mim. Mas tem também um momento de honrar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Nós temos que ter esse momento. Você não é obrigado a fazê-lo sempre. Mas ora e pergunta a Deus o que é para ser feito. Porque não fazer nada também não é normal. Não é normal. Então eu quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos ter o nosso momento, a gente não fez antes, porque eu queria ministrar isso para você, te ensinar isso. E hoje, a minha oração é que o Senhor abra os seus olhos para você entender a verdade dos 10%. A verdade da primícia, o que é o dízimo. E que o Senhor te dê revelação. Se você não tiver essa revelação, fique em paz, não dê. Mas se você tiver essa revelação, você vai orar agora. Então feche os olhos aí no seu lugar. Peça ao Senhor essa revelação. Peça ao Senhor esse nível de intimidade que Abraão, Isaque e Jacó tinham com o Senhor, a ponto de definir o que eles iam dar para o Senhor, a ponto de definir qual será a contribuição para com o Senhor, não porque alguém determinou, não porque a lei diz, não porque há uma ameaça que se você não der, aconteça tal coisa, mas por causa de uma revelação. Pai, dá-nos revelação nessa manhã, dá-nos entendimento. Oh Deus, abra os nossos olhos. Nós queremos compreender a vontade do Senhor. Nós queremos compreender a palavra do Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar debaixo dessa bênção, dessa aliança de Abraão. O Senhor chamou Abraão para ser uma bênção. O Senhor chamou Abraão para representar o Senhor. O Senhor chamou Abraão para definir um novo tipo de relacionamento que o Senhor queria ter com o homem. E nós estamos debaixo dessa aliança. Nós estamos debaixo dessa unção e dessa vida. Por isso, abra os nossos olhos para essa questão da prosperidade. Abra os nossos olhos para o nosso coração. Sonda o nosso coração nessa manhã. Nos ajude, ó Deus, a perceber se há avareza. Nos ajude a perceber se há mentiras travestidas de verdades. Se há informações mentirosas acerca do Senhor, do seu propósito, da tua igreja, da tua obra, do teu reino. Eu quero ser uma bênção para o teu reino. Eu quero ser uma bênção para a minha família. Eu quero ser uma bênção aos meus irmãos. Fala isso para o Senhor. Qual é o seu desejo nessa manhã? Fala isso. Fala, Deus, conta comigo. Eu quero ser alguém que ouve o Senhor. Eu quero ser alguém que discerne a tua voz. Eu quero ser alguém que segue aquilo que o Senhor colocou e plantou no meu coração. Eu quero ser um crente genuíno, que ouve, que faz aquilo que o nosso Senhor mandou. Por isso, dá-nos essa sensibilidade, dá-nos esse coração hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos agora ter o nosso momento, do nosso dízimo, da nossa oferta. E esse é o momento para você responder a essa palavra. Se o seu coração diz para você participar, faça. Se você não estiver sentindo nada, fique em paz, sem nenhum problema aí no seu lugar, mas não é normal. Então quero pedir para todos ficarem de pé. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto cantamos, você vai deixar o seu coração generoso participar desse momento, em nome do Senhor Jesus.